Tá, então, boa tarde. Decidi trazer, então, para a gente discutir um pouquinho um tema diferente, para a gente falar sobre o processo de tomada de decisão. Inicialmente, era a ideia de discutir muito em terapia intensiva, mas acabei fazendo uma coisa talvez um pouco mais geral. Então, inicialmente, por que eu escolhi falar disso, né? Um tema bem diferente e do que a gente vem discutindo, enfim. Mas se a gente for olhar, a gente chega a ter uma taxa de erros diagnósticos em torno de 10 a 15%. Isso é mais importante em medicina interna, em medicina de emergência, menos importante em especialidades que usam recursos visuais, tipo patologia e radiologia. E isso chega a gerar em torno de 100 mil mortes evitáveis por ano. Mas não só isso. Então, se eu comecei a pensar o que faz a gente decidir o que a gente decide, como é que a gente toma as decisões que a gente toma, por quê, e como é que funciona esse raciocínio tanto do ponto de vista global, então como é que a gente pensa em terapia intensiva, mas individualmente o que cada coisa vai ter impacto nas questões que a gente decide todos os dias. Então a ideia aqui é levantar algumas lebres, eu vou ficar bem longe de esgotar o tema, é um tema extremamente complexo, que eu nunca tinha parado para estudar antes, então a ideia é que a gente possa discutir algumas coisas. Então, antes de falar desse cenário mais individual da tomada de decisão, eu decidi revisar um pouquinho como é que foi o processo de tomada de decisão dentro da UTI, do ponto de vista mais histórico. Então, como é que a gente monta uma evidência, né? A gente parte de uma observação, vai gerar uma teoria, uma premissa, isso vai gerar uma hipótese, essa hipótese vai gerar estudo, vai gerar pesquisa, e a partir daí a gente cria uma evidência. Então, se a gente voltar lá atrás, lá para a década de 80, né, se a gente for para o estudo do Shoemaker, o que ele viu? Pacientes que eram submetidos a grandes cirurgias e tinham um índice cardíaco maior, sobreviviam mais. Então, a ideia dele foi tentar buscar alguns parâmetros fisiológicos e buscando números através de uma monitorização invasiva até muito maior do que a gente faz hoje em dia. E através de transfusão, de volume, de inotrópicos, a ideia era elevar esse índice cardíaco. É interessante ver no final da conclusão, né, no final do estudo, que ele coloca, então, que essa abordagem ela precisa ser usada, independente dessa ideia de ser mais econômico em condutas e ser menos invasivo, que a gente realmente precisa disso, que ele coloca que parâmetros normais, eles devem ser buscados em pacientes normais, não estressados. Então, para os nossos pacientes, eles provavelmente precisem de parâmetros supranormais. E isso foi extrapolado para toda a população de terapia intensiva, com muito pouca plausibilidade fisiológica, né? Então, qual é a ideia aqui? Que a observação que gerou uma teoria, o processo indutivo, esse processo indutivo foi: os pacientes sobreviviam mais porque tinham um índice cardíaco maior. E aí isso acabou gerando a dedução de que se eu elevar o índice cardíaco, então os meus pacientes vão sobreviver mais. A questão toda é que se a gente tem uma teoria errada, a gente vai ter uma hipótese errada. De entender a medicina e a medicina intensiva. Então, inicialmente, a gente parte de todo um cenário histórico de um julgamento clínico, inicialmente muito baseado em contexto fisiológico, então os estudos em Swangans estão aí para mostrar isso também. Depois a gente chega num momento que mais evidências científicas aparecem, e aí esse artigo, o David Sackett, que é um cara que estudou muito medicina baseada em evidência, esse artigo do BMJ, que ele fala o que é e o que não é medicina baseada em evidência, né? Que a ideia é integrar essa expertise clínica com a melhor evidência possível. Esse a gente vai para um outro exemplo mais recente, que é, se a gente vai para o Early Go, né,
Eles não estão vendo a tela? Quer que eu volte? Não. Mesmo? Foi sem introdução. Tá, não tem problema. Então, se a gente vai lá para o Early Go, o estudo do Rivers, qual era a ideia também? É da gente buscar terapias guiadas por metas para a gente buscar parâmetros, né? E aí, não vou te ver uma olhada, né, aqui que o Promise, o Process e o Arise, basicamente, enterraram o Early Go. Qual é a questão aqui? O estudo do Early Go, inicialmente, que buscava muitos parâmetros fisiológicos nesse contexto de terapia guiada por metas, ele partia de uma premissa que os pacientes no baseline tinham em torno de 50% de saturação venosa central. E os 3 estudos clássicos aí que enterraram o Early Go, eles viram que o baseline era em torno de 70%. Então, na verdade, não estou aqui para discutir quais são os problemas do estudo do Rivers, mas ele já se baseia numa teoria ou numa premissa inadequada. Então, qualquer intervenção que a gente testar em cima de uma teoria errada ou feita de forma inadequada, ela vai gerar uma conduta fútil ou até perigosa eventualmente. Mas se a gente for para além das evidências, né? Não fiz essa aula para a gente discutir como a gente pensa do ponto de vista teórico, isso acho que era mais uma questão para introduzir. Mas quais são as outras coisas que nos levam para uma tomada de decisão no fim do caminho, né? E aí eu trouxe um caso que eu vi no Twitter de um intensivista que eu gosto bastante. E ele escreve um cenário que ele tá na UTI, então são 5h40 da manhã, o time de resposta rápida é chamado, e eles levam para UTI um paciente de 60 anos, Covid, que estava internado já há 12 dias, com VNI, corticoide, tocilizumab, antibiótico, anticoagulação, que saturou na enfermaria em torno de 60% e foi levado para a UTI. E ele chegou na UTI, saturando em torno de 80%, com VNI a 100%, PIP de 10%. Era o que já vinha evoluindo ao longo dos dias, é um paciente que vinha piorando, tá mais taquipneico, e com desconforto respiratório leve a moderado. E aí, nesse momento, ele escreve que, bom, não tem nada mais de suporte que a gente possa oferecer além de intubar, mas que talvez o paciente ainda possa aguardar algumas horas, né? A ideia não é discutir indicação de intubação aqui, mas a questão que ele coloca é que a noite foi horrível, já estava acordado às 10h30, não tinha ajuda, não tinha residente, a equipe da manhã ia chegar em torno das 7 horas, e o fisioterapeuta ia sair às 6 da manhã. E aí ele pergunta qual a próxima conduta. E aí, o que vocês fariam? Esperar. Alguém intubaria esse paciente? Nesse momento? E aí ele botou uma votação e ela foi virtualmente empatada. Então, para mim também, eu votei para esperar, mas na verdade não é tão óbvio que a gente espera, porque tem várias pessoas que talvez intubariam, né? Não vai entregar o plantão do outro dia com uma pendência. Ele coloca, né? A decisão teria sido diferente se fosse 10 da noite. Se a gente sabe, é um sábado de noite, a gente está no Leandro, e no domingo quem vem é um colega R3, mais um assistente, mais um R1, a equipe é igual. Faria alguma diferença na decisão? Se a noite tivesse sido tranquila, deu para dormir, se o paciente tivesse com 60 de FI, se fosse Covid negativo. Então, o processo, ele não é linear, ele não é óbvio, né? Tem vários outros fatores que vão interferir. E aí, para começar a falar sobre como é que a gente decide, eu decidi começar por trás, eu decidi começar por alguns erros. Então, isso aqui eu peguei de um estudo do Van Su, que ele elenca os principais erros em terapia intensiva. E aí eu pensei, bom, então a gente tem uma evidência de tudo que a gente erra, vamos corrigir tudo isso, 100% de acerto, né? E ele coloca aí que alguns dos erros é que a gente tem um raciocínio muito sindrômico, então, eventualmente, os fenótipos são muito generalizados, isso fecha um pouco o nosso raciocínio. Que a medicina baseada em evidência, que tem sido uma das nossas maiores aliadas, falha muito em identificar as populações adequadas. Nós falhamos em tentar, às vezes, colocar os nossos pacientes dentro de um cenário que os estudos mostram, ou ainda a gente tira algumas conclusões precoces, e o Covid está aí para nos mostrar isso, quantos estudos que saíram na mídia, e virou conduta padrão, muito rápido, muito antes da gente conseguir provar o contrário. Os pacientes, eles chegam na UTI tarde, né? Quantos de vocês conseguiram atender um paciente com sepse na primeira hora? Isso não acontece. A gente chega ao processo de todas as alterações fisiológicas que precedem a internação na UTI já aconteceram, né? Então,
eventualmente a gente chega um pouco tarde. Uma falta de planejamento pós-alta. Acho que quase todos nós já batemos cara na parede quando a gente tentou, às vezes, fazer isso em outras UTIs, né? Então, a gente falha em planejar a reabilitação do paciente desde o momento que ele chega. Protocolos podem ser um problema, tanto entre não ter protocolos e ter uma unidade muito bagunçada, quanto a gente fazer condutas excessivamente protocolares. E comunicação, a gente falha muito em comunicação, acho que são um dos pilares dos nossos erros aí. Tanto porque a gente tem tempo insuficiente com os pacientes, com as famílias, ou porque eventualmente a gente até não se comunica com a equipe multidisciplinar, não traz a equipe multidisciplinar para as nossas comunicações. E aí, bom, como eu falei, né? Tá, então vamos corrigir tudo isso, maravilha. Mas a questão é que tem muita coisa individual que interfere no nosso processo de tomada de decisão, que está muito além da gente pensar nessas coisas, entre aspas, muito básicas, e que são mais fáceis da gente identificar e da gente elencar. Tem muita coisa que a gente não enxerga no nosso dia a dia, né? Então, eu li em algum lugar que num plantão de 12 horas a gente toma umas 10 mil decisões. Assim, a gente conseguir entender tudo que deu errado para, no final das contas, ter um desfecho adverso muito difícil. E aí eu decidi começar agora a falar um pouquinho sobre como a gente pensa. Acho que para entender como a gente decide, porque a gente erra, é importante a gente entender como é que a gente pensa. Esse sistema 1 e sistema 2, então dividir o nosso raciocínio em dois sistemas, é uma teoria que vem do Daniel Kahneman, que escreveu Rápido e Devagar, foi vencedor do Prêmio Nobel de Economia. E ele foi uma das primeiras pessoas que começou a discutir mais viéses cognitivos e descreveu, então, o nosso processo de raciocínio de uma forma dual, né? Então, sistema 1, ele é um sistema intuitivo, muito mais automático, inconsciente, mais rápido, e ele funciona para as decisões mais comuns do dia a dia. E o sistema 2 é um sistema mais consciente, analítico, né? A gente toma decisões com maior esforço, ele é mais devagar, e ele demanda um pouco mais de energia nesse sentido. E aí parece que, nossa, o sistema 1 vai ser o responsável por todos os nossos erros, porque a gente vai pensar intuitivo, a gente vai pensar rápido, a gente vai errar. E o sistema 2 é o nosso mocinho, né? Então ele vai nos ajudar quando pensarmos através dele, as coisas vão se abrir e as decisões vão ser corretas. Mas, na verdade, e a literatura é difícil de interpretar nesse sentido, porque são estudos muito difíceis de serem feitos para testar o impacto de cada um. Mas vários estudos não correlacionam ter mais tempo para tomar decisão, com mais acurácia e mais acertos diagnósticos. Assim como, quando se mede o que impacta muito na acurácia de clínicos mais experientes, é muito uma geração de hipóteses adequada. Isso é uma função muito do sistema 1, né? Esse brainstorming, de conseguir gerar muita hipótese e trabalhar em cima delas. E a outra questão é que o sistema 1 ele é responsável por quase que 95% das nossas decisões. E é óbvio que é absolutamente impossível a gente depender do nosso sistema analítico todo o tempo, né? Como eu disse, 10 mil decisões num plantão de 12 horas. Se a gente tiver que sentar, parar e pensar muito sobre cada uma delas, a gente não consegue nem prescrever os pacientes, né? Então, a gente precisa do sistema 1. E não adianta a gente depender de um sistema saturado. Ele também vai, invariavelmente, errar mais. E aí vem o conceito da heurística, que é dentro desse sistema 1, que é mais intuitivo, que é mais rápido. E a ideia aqui é que ele reduz a complexidade da gente avaliar as probabilidades e facilitar a nossa tomada de decisão. Ele está muito sujeito a erros, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas a ideia é justamente isso, diminuir tempo, reduzir a complexidade e nos facilitar bastante. Então, a grande maioria de nós não precisa pensar muito tempo para decidir se uma dor é de origem cardíaca ou não. Mas aí vão ter uns casos de apresentação atípica que a gente vai ter que dar um passo para trás e pensar um pouco melhor. E geralmente, quando os casos eles são muito simples, a gente não racionaliza por que a gente está tendo aquela impressão. As nossas impressões clínicas hoje, 20 meses de pandemia, a gente não racionaliza mais por que a gente intuba ou não intuba um paciente. É uma coisa muito mais automática. Então, essa redução de complexidade ela é basicamente dependente desse sistema mais intuitivo. E aí aqui é a ideia de como é que funciona o processo, é uma sistematização e simplificação de como é que funciona.
Que é então a gente chegar, né? Chegar para um paciente, então identificar a apresentação. Aí a gente identifica padrões. A gente funciona identificando e buscando padrões que a gente reconhece. E a partir disso, duas possibilidades são. Existem duas possibilidades. Então, a gente reconhece, e aí a gente recai sobre o sistema 1. E aí é aquele sistema que vai ser rápido, que vai ser intuitivo, mas ele está muito sujeito a erros, como eu falei. Então, ele vai estar relacionado com como é que funciona o ambiente, idade, experiência de quem está atendendo o paciente, questões afetivas. Então, ele é muito influenciável por fatores externos. Ou quando a gente não reconhece, aí a gente recai para um sistema 2. E aí ele é basicamente dependente de educação, de treinamento, pensamento crítico, racionalidade, habilidade intelectual. E aí, naturalmente, ele vai demorar mais. E aí, como é que a gente... O que acontece? Com o tempo, os pacientes repetem. A gente não vê doença rara todo dia. A gente vê coisa muito mais comum. Então, o que acontece é que através desse processo e essa calibração é a correlação entre os diagnósticos corretos, de fato, e os diagnósticos que a gente encontrou. Eu fui para a literatura e tem muito estudo sobre. Os estudos têm intervenções das mais bizarras possíveis, mas tem muito estudo que descreve testar sistema 1, testar sistema 2, testar a integração entre eles e o que funciona para diminuir erro e aumentar a acurácia diagnóstica. Esse é um, por exemplo, que eles dividiram os médicos em dois grupos e eles eram instruídos a confiar na primeira impressão. E os outros tinham que ter uma coisa mais sistemática, parar, pensar, diminuir o ritmo e pensar um pouco mais sobre o diagnóstico. Isso não teve nenhuma diferença na acurácia. Esse outro estudo também. Eles orientaram que os médicos identificassem o diagnóstico, mas que pensassem com calma, encorajassem usar o sistema 2, encorajassem um raciocínio mais analítico. Isso também não aumentou a acurácia diagnóstica. E aí, por fim, esse outro estudo que eu também trouxe, eles mostraram, através de eles estudaram médicos de medicina de emergência, e eles viram que quanto mais experiente o médico, mais rápido, mais
Não. Oi, agora vocês estão ouvindo? Sim. Bom, e é impossível discutir tudo isso e não falar de viéses cognitivos, né? Que são os nossos erros cognitivos sistemáticos e que vão ter um grande impacto na tomada de decisão. Eu decidi trazer alguns viéses para ilustrar. Existem mais de 100 viéses descritos na literatura que podem interferir na nossa tomada de decisão. Isso não é só na medicina e na terapia intensiva, esses viéses estão descritos para todos os tipos de funções que exigem raciocínio, ou seja, tudo, né? E para a medicina existem mais de 100 descritos. Eu trouxe alguns que eu acho que fazem mais parte do nosso dia a dia, só para a gente falar um pouquinho também. De onde é que vem esse estudo de viéses? Esse, de novo, Daniel Kahneman, que é o autor do Rápido e Devagar, ele escreve no livro, o primeiro capítulo do livro, ele fala sobre esse artigo que ele publicou com esse colega dele na década de 70 e foi uma das primeiras publicações que descreve sobre viéses cognitivos e o papel da heurística e dos vieses nas decisões, nos julgamentos e nas tomadas de decisões em cenários de incerteza, né? E aí é como eu falei, né? Não tem como a gente pensar que todo o nosso processo de raciocínio não tenha vieses envolvidos, né? Então eles estão presentes em todas as etapas do processo diagnóstico. É uma área de grande desafio para a pesquisa. Vocês imaginam que certamente é difícil estudar isso e estudar intervenções nesse sentido. E não tem correlação com a inteligência. Então, estar predisposto a vieses não necessariamente significa um sistema 2 falho ou um raciocínio mais analítico que não esteja funcionando bem. Então, para início, o viés de ancoragem, ele é aquele viés em que a gente acaba se fixando em achados da apresentação inicial e a gente não ajusta o nosso raciocínio a partir disso. Então, quando a gente vê um diagnóstico, já acha fatores que vão corroborar esse diagnóstico e não reavalia depois, né? Os pacientes, eles são muito dinâmicos, eles mudam muito e eventualmente, a apresentação inicial, ela não é típica ou ela também é uma apresentação muito inicial para a gente conseguir tirar conclusões. E o viés de ancoragem, ele vai ser muito alimentado por outros vieses. Um deles é o viés de confirmação, que é quando a gente busca justificativas para a hipótese diagnóstica, tanto em achados de exames ou numa avaliação clínica, né? Quando a gente tem uma conversa com o médico do PS de uma forma mais enviesada, porque a gente já está com o nosso raciocínio com um diagnóstico na cabeça. Então, de modo geral, como ele é muito vinculado a esse viés de ancoragem, ele se baseia muito em premissas fracas, né? E a gente perde mais tempo buscando evidência para corroborar o nosso diagnóstico do que, de fato, para achar um diagnóstico acurado. E o outro viés que também está muito relacionado é o de conclusão prematura. Então, a ideia é essa, né? O final ali de fechar um diagnóstico antes de verificar ele por inteiro, e ele geralmente interrompe o processo investigativo. Que é, assim, quando a gente fecha de forma prematura, a gente não repensa. Isso acontece com frequência, assim, de receber um caso até já fechado e não revisar ele desde o início, não pensar ele de forma diferente. E nesse contexto, outros diagnósticos podem acabar fugindo aí. O viés de disponibilidade, ele é muito importante, acho que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, que é aquele viés que considera mais prováveis os diagnósticos que vêm à mente. Então, ele está também muito associado com frequência ou com desfechos adversos recentes. Esse viés não é de todo ruim, né? Quanto mais a gente vê, mais a gente repete, mais a gente consegue ter um raciocínio intuitivo mais sólido, né? Só que quando ele está nesse cenário de desfechos adversos recentes, ele está muito envolvido com emoção. Então, isso nos prejudica bastante, né? Então, ter um paciente que morreu porque a gente não identificou um TEP. E aí, todos os pacientes viram potenciais pacientes com TEP. E aí, muitas intervenções vão ser feitas de forma que, no final das contas, a gente vai acabar prejudicando os pacientes. Então, ele funciona muito no sentido de treinamento, quando a gente pensa em frequência, mas ele está muito relacionado com essa questão emocional. Esse outro viés também, ele vai estar junto de quase todos os outros, né? Que é a gente não... a negligência das taxas base, a gente não pensar a prevalência de determinada doença, superestima diagnósticos prováveis e acaba enviesando todo o nosso raciocínio desde o início. Tinha um professor lá em Porto Alegre que sempre falava que manifestações típicas de doenças incomuns são muito mais incomuns do que manifestações atípicas de doenças comuns, né?
Então, considerar a prevalência, não considerar a prevalência, eventualmente pode invalidar todo o nosso diagnóstico, todo o nosso processo diagnóstico desde o início. O viés de enquadramento, que é a ideia de conduzir, interpretar o caso a depender da forma como a informação é apresentada. Isso é um clássico para nós, né? A passagem de plantão. Então, a gente recebe o plantão com a ideia de quem nos passou o plantão já montada. Viés de overconfidence, né? Que é a crença de que aquela pessoa envolvida no caso, ela vai ter um impacto no desfecho. Isso acaba gerando tempo insuficiente estudando e se dedicando a um caso. Agir com poucas informações, isso vai ser bastante prejudicial. E esse hindsight bias, que eu não achei tradução para ele, na verdade, que é a percepção dos eventos que sofrem influência de conhecer o desfecho. É o médico do dia seguinte, né? Então, mesma coisa, é pegar um caso que teve uma condução X e teve um desfecho X, e aí pensar, bom, era muito mais fácil ter feito uma condução diferente, mas claro, né? O engenheiro de obra pronta, ele sempre vai ter muito mais informação. E a gente faz muito isso, né? Consciente e inconscientemente, e prejudica muito o processo de aprendizado, porque funciona muito num contexto de punição, funciona muito num contexto de diminuir e de desvalorizar a ação de quem estava lá em cima do paciente a noite inteira, e o desfecho foi X, e que, claro, que se a gente tivesse a informação, talvez a condição teria sido diferente, né? E aí aqui eu trouxe, isso é de um artigo do Zampieri, que ele descreve como é que o andamento de um caso que começa com PCR elevado. Então, PCR está elevado, então deve ter uma infecção em algum lugar. Porque a gente sempre tem que pensar em infecção. Aí, pede um raio-x. E aí, a avaliação do raio-x, ela já é enviesada. Então, nossa, tem uma imagem nova aqui. Eu não estou vendo o raio-x de ontem, mas pelo que eu me lembro, acho que tem uma imagem nova aqui. E aí, pergunta para a enfermeira ou para a fisioterapeuta. As secreções estão mais abundantes hoje, né? E aí, como é que a enfermeira vai interpretar isso? Se perguntou desse jeito, tem alguma coisa errada. E, de fato, acho que a secreção estava um pouco pior mesmo. PCR elevada, raio-x positivo, mais secreção. Página, óbvio. Coleta culturas e começa antibiótico. E aí, no dia seguinte, a PCR cai. Então, nossa, que bom. Vai ter esse self-serving bias de eu agi rápido, eu salvei o paciente. Maravilha. Só que daí o aspirado traqueal vem negativo, e aí a gente começa a buscar justificativas para as nossas condutas e pensar que talvez não seja tão sensível assim. Já pensa num curso de 14 dias de antibiótico, porque é a prática da unidade que tu está trabalhando. E aí chega alguém lá no terceiro dia e suspende o antibiótico, porque talvez não tivesse indicação no primeiro momento, foi uma pessoa que pegou o caso e olhou lá para trás, sentou um pouquinho, revisou a imagem, revisou a secreção, revisou aspirado traqueal, revisou o quadro clínico, o paciente decidiu suspender. E aí, se o paciente piorar depois, a pessoa que começou o antibiótico lá já vai, nossa, mas eu disse para não fazer isso, né? O paciente ia piorar. E aí chega nesse final aí que 300 viés estão envolvidos aqui, ele cita só alguns, e a gente, assim, isso é um caso mais caricato, mas isso acontece todos os dias, né? A gente faz isso, a gente vê isso acontecer, então é impossível imaginar que o nosso raciocínio não está muito influenciado por muitos vieses ao longo de um dia de trabalho. E aí eu pensei, bom, tá, então que nem eu pensei lá, peguei o artigo do Vansan e ele elencou os principais erros, então isso vai melhorar muito a nossa prática. Bom, então estudar vieses, conhecer vieses, identificar os vieses, agora sim, né, agora a gente vai errar muito menos. Mas nenhum artigo na literatura mostra que a gente tentar evitar e ter uma conduta mais ativa para evitar vieses cognitivos, de fato melhora a acurácia, de fato melhora o desfecho. Existem alguns estudos que mostram que talvez identificar, ter práticas ativas de falar sobre, de ensinar como é que funciona, talvez tenha algum impacto, mas é muito difícil medir a acurácia diagnóstica no final do caminho, né? Então, como é que a gente reduz erros? Entender como pensamos, parece que faz sentido, né? Conseguir entender como é essa forma de raciocínio. Não se basear apenas no sistema intuitivo e saber que a gente precisa dele, mas não se basear só nele.
minimizar vieses tanto quanto for possível. E não tem como fugir, né? Treinamento e ganho de expertise. Então, óbvio, eu não falei, mas o conhecimento ele é a base de tudo isso. Todos os estudos que testaram práticas ativas de minimizar vieses e de melhorar o raciocínio, tanto para fazer aquela questão de transformar o raciocínio do tipo 2 em tipo 1, elas são muito inúteis em clínicos inexperientes, né? Elas não funcionam bem em estudantes e em médicos em início de carreira e início de formação. Então, a base e as estratégias mais estudadas para minimizar erro e melhorar a tomada de decisão são focadas em conhecimento, né? Então, sempre buscar evidências que são inconsistentes com o diagnóstico, buscar dados que sustentam ou refutam nossas hipóteses, basicamente a base do que a gente vai fazer para tomar as nossas decisões. Eu fui atrás de algumas estratégias, assim, diferente, não queria dizer para você só, então, vamos lá, vamos estudar, vamos vir para residência, vamos passar catéter, vamos entubar paciente, a gente vai acertar tudo, né? Então, busquei algumas estratégias para a gente enriquecer um pouquinho a discussão. Esse é um artigo do Pat Croskery, que é um cara que estuda muito isso, e os artigos dele são muito legais, tem muita coisa, um mundo para se discutir. E esse é um dos artigos que ele fala de estratégias para diminuir, então, esses erros cognitivos no processo diagnóstico. Ele fala, né, aumentar o insight, da gente ter mais atenção para esse tipo de erro e para esse tipo de processo diagnóstico, como funciona. Sempre considerar as alternativas, fazer simulações, e aqui não é só simulação realística, mas simulações nossas. Então, chegar, ver um paciente. Eu vou fazer isso, qual é o próximo passo que eu vou fazer? Antes da gente começar a agir, fazer uma simulação passo a passo do que vão ser as nossas condutas e o que a gente vai encontrar ao longo do caminho. Diminuir a nossa confiança excessiva na memória, então talvez não se basear tanto, né, nesse sistema só intuitivo. Estratégias de metacognição, e eu botei muita coisa disso na aula, eu tive que tirar tudo porque isso dá uma aula só. Estratégias cognitivas de treinamento e feedback. Feedback vai ser extremamente importante para o processo de treinamento e dos dois sistemas, né, tanto desse sistema intuitivo quanto do sistema mais analítico. E aí, alguns impactos adicionais que não tem como não falar, né? Carga horária excessiva, ela vai impactar muito na nossa tomada de decisões. Ela tem prós e contras, por incrível que pareça, ela tem prós também. Nós, como residentes, a gente está aqui muitas horas por dia. A gente vir para a residência e ter essa ideia longitudinal dos pacientes, ela ajuda, horizontal, assim, ela ajuda muito a gente conseguir fazer esse treinamento e melhorar o nosso raciocínio diagnóstico. Então, ter turnos longos, por pior que seja, tem as partes positivas de que tu fez uma intervenção de manhã, tu vai ver ela de tarde, né? Se tu for embora, talvez tu não vai ver as coisas acontecendo e isso não consiga se reforçar tão bem na tua memória. Mas óbvio que tem vários contras. Tem muitos estudos que mostram o aumento do risco de ir para casa depois de um plantão longo e ter mais acidentes no trajeto para casa, mais lesão durante o trabalho, então acidentes que podem acontecer durante um procedimento, por exemplo. Então, esses turnos de trabalho longos, eles são bons e são ruins, né? Eu fui olhar algumas outras coisas fora da medicina, por exemplo, acidentes nucleares acontecem mais na madrugada. Chernobyl aconteceu em torno das 3h30 da manhã, né? Então, depois de um turno super longo de trabalho. Então, faz sentido, né? Nossa atenção está diminuída, a gente está cansado, que é lá a vinheta que eu trouxe do caso no início da aula. Burnout, não vou falar muito, né? Tem a aula do Gabriel, mas óbvio que essas coisas estão muito envolvidas com isso. Esses são só 2 estudos que eu trouxe para ilustrar. Esse primeiro, eles testaram residentes depois de um turno longo de trabalho. Quando eles olham o eletroencefalo desses residentes e escala sonolência diurna, elas são comparáveis a pacientes com distúrbios de sono. E a grande maioria das vezes que eles pegam no sono, durante o eletroencefalo, eles não percebiam. E óbvio que isso é bastante preocupante, né? E aqui eles fizeram um estudo também eram 3 grupos. Um dormia a noite inteira, outro estava num plantão e outro estava dormindo, mas com várias interrupções. E aqueles que dormiam menos, tinham menos destreza nesse simulador de laparoscopia. Acho que eles erravam, assim, 14% o grupo que dormiu menos e em torno de 20%, 14% o grupo que dormiu mais, em torno de 20% o grupo que dormiu menos. E aí existem várias estratégias, minimizar os turnos longos tanto quanto for possível,
manter hábitos de sono, higiene do sono nos momentos fora do hospital, interação social, sonecas. O Gabriel não tá aqui. Por mais socialmente inaceitas que elas sejam, tem estudo que mostra que uma soneca de 40 minutos antes de um turno longo, ela ajuda, assim. E turno longo na literatura americana são 12 horas, né? Então, antes de um turno longo, talvez faça sentido. Inclusive, o exército, eles começaram a chamar sonecas de power naps, para tirar essa coisa ruim, assim, botou um power na frente para parecer uma coisa um pouquinho melhor. E cuidado com estimulantes. A gente não vive sem o nosso cafezinho, mas tem vários estudos que mostram um abuso de substâncias estimulantes para aguentar turnos de trabalho mais compridos. E aí, por fim, que não tem como falar para intensivista sem falar de ambiente com distração em situações de urgência, né? Quando a gente está numa situação de urgência, e imagino que isso diminua com a experiência, mas quando a gente vai participar de um atendimento de urgência, a gente fica ansioso, taquicárdico. Então, assim, tudo isso prejudica bastante. E aí, aqui eu achei interessante que é uma relação do que a gente perde conforme a nossa frequência cardíaca sobe. Então, com 115 de frequência cardíaca, nossa habilidade motora fina já diminui, né? Aí, chegando em 115 a 145, a gente mantém habilidades motoras mais complexas, a gente tem um tempo de reação visual bom, a gente tem um tempo de reação cognitiva bom, mas já subindo de 145, então, a gente já tem habilidades motoras complexas também mais prejudicadas. Até que chega, assim, se chega em torno de 160, 180, por exemplo, aqui, a gente não enxerga não tem nenhuma visão periférica, assim. Então, não preciso nem dizer para vocês o quanto isso pode parecer perigoso numa situação de urgência, né? Tá, mas e aí? Como é que a gente minimiza isso? Como é que a gente diminui isso? A pressão por tempo, ela prejudica bastante, ela aumenta essas situações de estresse. Mas, de novo, como é que a gente diminui isso? E aí, a parte aqui de coach da aula. Mas isso foi um conceito que o Ian, o assistente do PS, me apresentou. É o conceito do premeditatum malorum. É uma filosofia do estoicismo que funciona assim. Sêneca, que é um dos grandes filósofos do estoicismo, ele acordava todos os dias e pensava: o que vai dar errado no meu dia? Então, se a gente chegar, acordar, hoje a UTI vai estar maravilhosa, eu vou estubar todos os pacientes, final do dia vai todo mundo de alta, vou dormir a noite inteira no plantão, é isso aí. Cada coisa que der errado vai prejudicar muito o nosso dia, né? E era isso, assim, o que vai dar errado no meu dia? Então, o que eu vou fazer para evitar frustração, para evitar expectativas quebradas? E aqui eu trouxe pensando numa situação muito corriqueira para nós, que é uma intubação, por exemplo, né? E que também é aquela estratégia da gente pensar e fazer as nossas próprias simulações. Se a gente for entubar um paciente, a gente tiver um laringoscópio direto em um tubo 8, um paciente obeso num cenário de urgência, eu vou chegar a 160 de frequência cardíaca e não vou enxergar nada, sabe? Mas tem um bujo na porta, tem uma máscara laríngea, tem um médico experiente do meu lado, né? Tudo isso é basicamente a gente conseguir pensar o que vai dar errado. E a partir disso, a gente consegue, de uma forma muito melhor, se preparar para qualquer outra situação que possa fugir do que a gente está vendo, né? Então, isso é uma estratégia que eu não achei nada que teste essa estratégia, mas eu não sei se tem como testar isso em estudo, mas me parece uma estratégia absolutamente válida e que, de uma forma ou de outra, é o que a gente faz, né? Mas conscientizar essa estratégia talvez faça que a gente sistematize isso para outras situações, além de, sei lá, uma situação de intubação que a gente meio que aprende que tem que fazer isso, ter plano A, ter plano B, ter plano C, mas talvez para outras situações que também possam ser situações de risco. E aqui, esse é um estudo do Scott Weingart, que é editor do MCRIT, que ele fala de quais são formas da gente melhorar a nossa performance em situações de estresse. Assim, por mais bobinho que possa parecer, né, ele fala de algumas estratégias. Então, respirar, importante. Ele fala de uma respiração quadrada, então, inspirar em 4 segundos, segurar 4 segundos, expirar em 4 segundos. Isso, de novo, não está testado, talvez funcione, mas interessante. Conversar consigo mesmo de uma forma positiva, então um reforço positivo, isso ajuda a minimizar o estresse no momento de urgência.
Esse C, mental rehearsal, é dessa simulação, né? Então, vou chegar aqui, eu vou fazer, enxerga a situação, olha quem tá contigo, olha as formas que tu tem de passar por cima de obstáculos durante um procedimento, durante uma situação de urgência, isso também ajuda. E foco, ele diz que tem que ter uma trigger word para voltar para um momento de foco. Então, depois, tá envolvido na situação de urgência, vai passando, mas ter uma palavra que lembre para voltar para o foco de qual era o objetivo inicial, de quais são os nossos planos e como que a gente tem que fazer para chegar num desfecho mais adequado possível para o paciente. E aí, assim, elencando o que eu li, elencando algumas coisas que eu pensei fazendo a revisão, essas seriam as melhores estratégias, acho, para a gente conseguir minimizar erro. O slowdown é o que o Daniel Kahneman, ele escreve assim no livro, que eventualmente a gente precisa parar um pouquinho e pedir reforço do sistema 2, né? Então, às vezes, perceber que se a gente está funcionando muito tempo numa forma intuitiva de pensar, voltar um pouquinho para trás e pensar um pouquinho de uma forma mais analítica. Lembrar da prevalência de diagnósticos diferenciais, isso faz todo sentido quando a gente pensa em acerto, né? Identificar que dados são realmente relevantes e evitar, assim, coisas que podem distrair e nos afastar de um diagnóstico correto. Buscar diagnósticos alternativos sempre de forma ativa. Fazer perguntas que questionam as decisões e não só dos nossos colegas, não só na passagem de plantão, mas das nossas próprias decisões. Tentar entender o que está impactando nelas. E, por fim, lembrar que a gente erra com frequência. Na verdade, a minha impressão, estudando isso, é que a gente erra, vai continuar errando. E, assim, não tem muitas estratégias que vão fazer com que a gente pare de errar. A questão é a gente tentar entender, tentar definir e quais são esses erros que são aceitáveis, qual vai ser o impacto desses erros para os nossos pacientes e tentar minimizar aqueles erros que vão gerar desfechos ruins e que vão gerar realmente malefício. Porque é absolutamente impossível que a gente não esteja o dia inteiro na carga de trabalho que a gente tem, em situações de urgência como a gente vive, errar muito. Mas a gente tem que errar de uma forma que prejudique o mínimo possível. Vou deixar uma frasezinha motivacional para vocês. Mas é isso, assim, que a gente está sempre buscando formas de nos convencer o que a gente já decidiu lá desde o início, né? Então, sempre que a gente conseguir minimizar isso, parece que é interessante. E é isso. Essa é uma imagem de Porto Alegre, viu? O Porto Sol mais bonito do mundo. Do mundo inteiro. Acho que você tá envezado aí, né? Continuar usando aqui, como é que tá? Tem bateria ainda? Bom, primeiro, aqui a gente dá os parabéns. Eu acho que você conseguiu sintetizar um tema muito, muito complexo, né, para trazer para todos aqui. Então, realmente, acho que você está de parabéns. E, além disso, o seu design estético, assim, Não, estou falando sério mesmo. O design estético dos slides é muito... chama, assim, convida a gente a não dormir durante a aula. Então, isso é uma coisa muito importante mesmo. Então, parabéns mesmo. Esse é um tema muito importante para a gente discutir, porque tomar decisão, como a Ana falou, é uma coisa que a gente faz nosso dia inteiro, né? Eu acho que chegar nesse ponto, que é de metacognição, entender como que a gente funciona, né? Porque a gente vai fazendo as coisas sem pensar muito em como que a gente raciocina. Então, a gente está estudar como que eu penso, né? Esse que seria a metacognição, né? Isso é o auge do que a gente pode chegar em conhecimento de tomar de decisão à beira do leito. E é onde a gente quer que vocês cheguem quando vocês concluírem a residência e continuem pensando nisso depois, entendeu? A gente entender como que a gente pensa para continuar nos treinando, tá? Eu acho que tem algumas coisas aqui importantes para a gente ter em mente. Tem alguns exemplos clássicos aí. O médico do dia seguinte, o intensivista é muito bom médico do dia seguinte, né? E a gente tem que entender que isso tem a ver com esses vieses aqui. Quando a gente vê o caso, quando ele já chegou na UTI, alguém já tomou decisões na frente, você tem a evolução clínica do paciente, aí você já tem mais informações. Então não tem como você comparar o que você pensou com quem atendeu inicialmente pensou. Eu acho que isso é fundamental a gente ter em mente, tá? É claro que tem coisas que às vezes a pessoa realmente devia ter observado, tal, mas a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fica a todo momento atribuindo falhas de atendimento a quem viu e não tinha todas as informações que você tem naquele segundo momento, né? Eu acho que isso é fundamental.
Eu acho que vocês têm exemplos aqui de médicos que são muito chatos, né? Então, o Taniguchi, por exemplo, ele dificilmente ele ancora o raciocínio dele. Vocês podem ver. O R1 fala lá, às vezes fala um monte de abobrinha, um monte de coisa que não tem nada a ver, e ele vai buscando, vai buscando, vai buscando. Dificilmente ele ancora o raciocínio, né? Quando o paciente chega, assim. Então, a gente tem que tentar, né, ter a cabeça aberta até você fazer um fechamento adequado e não fazer um fechamento prematuro. O que é importante a gente ter em mente disso aqui? A Ana comentou isso. A gente vai treinar o nosso sistema tipo 2. Consegue atingir o objetivo final com o seu trabalho, é o que você vai querer fazer, né? Tanto no sistema tipo 2 quanto tipo 1, mas o nosso cérebro ele vai sempre tentar levar para o tipo 1. Aí quando você se vê com uma situação que ele não foi treinado, obrigatoriamente vai te trazer para o tipo 2, um desconforto, né? E a gente vai se treinando. Quando você é R1, putz, você pega o caso, você fica lá, quebra a cabeça e tal. Aí hoje em dia, quando você vê uma pneumonia, é pneumonia. Você consegue reconhecer várias formas de apresentação de pneumonia, né? Uma pneumonia mais subaguda, você vai pensar em algumas coisas, uma pneumonia de evolução de 2 dias, você vai pensar em outra, porque você foi sendo treinado, você já viu isso várias vezes, né? Mas aí é que está o principal problema. E eu acho que, às vezes, a gente treina o nosso sistema tipo 2 baseado naquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia, certo? Então, se você vivencia no dia a dia que toda a CIRS é infecção, o seu sistema tipo 1 vai ser treinado de forma inadequada, né? E aí, talvez isso a gente tenta bater em vocês para sempre estar pensando em outras coisas, por exemplo, a infecção acho que é um bom exemplo para a gente manter o raciocínio sempre aberto, né? E entender que nem toda CIRS é infecção, é o evento. Então, a maioria das CIRS não são infecções. Pelo menos não são sepsis, vamos dizer assim, né? Não é um quadro mais grave. Então, você não precisa... se você começar a assumir, você vai aumentar a taxa basal e a partir daí você vai começar a errar. Então, é muito importante a gente treinar o nosso sistema 2 para manter o raciocínio adequado. Vocês vão chegar no nível de treinar raciocínio em hemodinâmica. Esse é um raciocínio muito difícil de treinar. A gente tem ferramentas simples de beira-leito, de monitoração de perfusão, exame clínico, ferramenta um pouco mais avançada, que é o eco, né? E tem ferramentas mais avançadas ainda que vocês não estão utilizando muito, que é o Swan-Ganz, o monitor de termo de direção transmonar. Tudo isso pode incorporar para o seu raciocínio, né? Aqui, misturando um pouquinho com medicina baseada em evidências, a gente também tem que tomar cuidado que, por exemplo, o Swan-Ganz não serve para nada, ou tal ferramenta não serve para nada. Ela pode servir desde que sirva para responder uma pergunta específica que você tenha naquele caso. Você usar de rotina a monitorização, é o que a gente sempre falou, né? Uma monitorização de rotina ela não serve, não vai funcionar porque ela não responde uma dúvida específica, não vai mudar a sua conduta, né? Bom, outras situações que são bem enviesantes aí é a sedação, né, principalmente no paciente com SARA, né? Muitas vezes a gente busca motivos para continuar mantendo o paciente sedado, né? E aí você faz um viés de confirmação, você tira a sedação, o paciente piora, você fala, puta merda, eu não devia ter tirado a sedação, eu imaginei que ele ia piorar se tirasse. Isso mesmo a gente que tenta sempre sedar menos, às vezes, puta, não, acho que não é ainda a hora, vou segurar. E aí o caso que dá errado, esse é o viés do cirurgião, eu gosto de chamar. Porque cirurgião é assim, se tem um caso que deu errado recente, os próximos 10 casos ele vai mudar a prática dele, porque ele acha que tem alguma coisa lá que ele fez diferente do errado, o antibiótico, seja lá o que for. Entendeu? Ah, não deixou antibiótico, é por isso que infectou. Não. Infectou porque fez uma fístula, uma complicação esperada do intraoperatório. Você tem que ver qual que é a taxa basal de fístula. Se a taxa está ficando muito alta, muito maior do que o esperado, aí sim tem alguma coisa errada, né? Mas... Ou a seleção do paciente, tem várias outras coisas. Né? Mas eu acho que o mais importante que você falou é que não tem uma estratégia clara de como a gente melhorar esse raciocínio. Né? O único jeito de melhorar é treinando. Eu não sei se eu estou falando alguma bobagem. E aí, como você treina, é importante para você não treinar o sistema de forma enviesada. Né? Eu acho que isso até a gente, como sociedade hoje, né, os nossos preconceitos e tal, também segue esse mesmo
essa mesma linha de raciocínio, né? A gente tem que se treinar para se desfazer de certos preconceitos ou certas ideias assim que há 20, 30 anos atrás eram consideradas corretas, né? E nunca foi correto, e hoje a gente tem que mudar de ideia, né? Tem que trabalhar isso. E por isso que eu acho que durante a formação é tão importante vocês manterem a cabeça aberta, né? Aí tem um preço isso. Se a gente ficar o tempo todo mantendo a cabeça aberta, o que vai acontecer? Você não vai estar com o sistema 1 tinindo quando você precisa tomar uma decisão sob estresse e com pouco tempo, né? Então, ao mesmo tempo, a gente tem que estar treinando o sistema tipo 1 para evitar entrar em viéses cognitivos, mas ao mesmo tempo tem situações que você tem que saber tomar decisão e sabendo que você vai errar. Mas o que eu acho que é a grande questão hoje em dia? Você pode saber que você errou, mas você pode reavaliar a sua decisão, né? Então, você toma a decisão em um dado momento, a intubação, ou a própria VNI, você fala, putz, eu não vou intubar agora, acho que não precisa, eu vou deixar na VNI. Mas você já ancora a sua decisão, aquela que era uma decisão incerta, não era um espectro tão claro de um lado ou outro, era um meio caminho, você já ancorar isso a uma reavaliação, né? E falar assim, putz, eu vou reavaliar isso aqui e tomar a decisão depois, né? Então, acho que isso tudo é importante a gente ter ideia do que está raciocinando, né? Para a gente botar em prática depois, tá? Eu acho interessante, a gente na medicina a gente tem algumas condições que vão, a gente tem duas coisas, né, mas na medicina intensiva que vão em direções opostas, né, vão assim, totalmente de linhas de raciocínio. Uma é sepse, Surviving Sepsis Campaign, e pro outro lado, o uso racional de antibiótico, stewardship, são duas coisas totalmente opostas, né. Então, você fala com quem estuda sepsis, fala, tem que dar antibiótico, isso aqui, primeiro, quem fala de stewardship já vai pro outro lado, não, pô, não é bem assim, né. Então a gente tem que aprender que a gente não advoga nada, a gente advoga cuidar direito ali, fazer o que está certo. Então, procurar o meio do caminho das duas coisas, né? E a outra questão, por exemplo, é ventilação protetora e menos sedação. É totalmente antagônico uma coisa com a outra. Tem momento para uma coisa e tem momento para outra. Então a gente também tem que achar o meio do caminho dessas duas situações. Eu acho que deve ter outros exemplos, mas é o que me vem à cabeça que são as discussões mais acaloradas aí, habitualmente, né? Fala, né? Guideline é coisa pra leigo, assim. Leigo não para especialista. Então, assim, Sim. a ideia não é a gente fixar nos surviving sepsis também, por exemplo, é a gente criticar e ter um pouquinho de licença poética, assim, para fazer diferente, né? Eu acho que assim, o último, a gente vai discutir amanhã, né? Até o Luciano vai vir aí e vai apresentar para vocês, o Luciano participou e tal. Esse último foi, para mim, até o momento, foi o melhor de todos. Porque metodologicamente ele é muito rígido. Ainda tem umas coisas ali que são meio estranhas, mas você precisa que alguém gere recomendações para não ser como foi no Brasil esse ano. Só ver, ninguém fez recomendação nenhuma no começo, foi uma salada, né? Aí teve tratamento precoce, teve não sei o quê. Teve coisas meio inventadas, jeitos de conduzir o paciente, entendeu? Então, quando você tem alguém, pelo menos um grupo de pessoas que tem noção de método, que está envolvido em estudar aquela condição, e aí esse grupo chega a uma conclusão, eu acho que isso é a melhor forma de a gente formar recomendações gerais. Mas aí eu gosto muito do que você trouxe do Jean-Louis Van Sande. O Jean-Louis Van Sande ele focou muito na medicina autorizada. Eu sou muito a favor de a gente fazer isso. Aqui a gente tem várias barreiras com relação a isso, mas sou muito a favor.
Voltei. Você vai tendo algumas premissas, você vai tendo algumas observações de que aquilo não é bem assim, só que por causa de um viés de ancoramento e às vezes um viés de confirmação do próprio pesquisador, que isso existe também, o próprio pesquisador, você pode se apaixonar pela sua pesquisa. E aí isso é uma... É um viés que você... Também é um viés cognitivo. Então, pode ser que as... Tá tudo indo para o mesmo lado, que as coisas são consistentes, isso vai gerar depois uma recomendação forte, né? Que a evidência é boa, de boa qualidade, ela é consistente, isso vai gerar uma recomendação forte, né? Agora, quando você vê que a coisa é heterogênea, tem coisa que mostra um lado ou outro, opa, isso não é consistente, isso vai me deixar um pouco mais inseguro, então eu vou gerar recomendações fracas, é o que eles incorporam no grade, né? Tá? Então isso... Especialmente quando tem uma certa plausibilidade fisiológica, assim. Eu acho um pouco mais difícil a gente questionar lá, porque a gente aprende muito a ler o estudo de forma crítica, metodologia, tudo mais, e volta e meia as premissas ficam para trás, assim, de discutir, né, se tá... Não adianta uma pesquisa um estudo ser perfeito metodologicamente, se ele é em cima de uma coisa que não... Exato. Assim, o estudo que a gente discutiu anteontem, a ideia é super interessante, né? Mas como a gente falou, tem evidência experimental, já tinha evidência em pacientes, mas naquele estudo ali foi negativo. Por quê? Porque talvez eles pegaram uma premissa e aplicaram na população errada. Que era, um monte de paciente idoso, cheio de comorbidade. Aí não vai funcionar mesmo, né? Comparado intra-hospitalar, o que você espera que vai reduzir a mortalidade é 90%, entendeu? O que você quer mais do que isso, né? Como que você vai melhorar isso com essa droga, né? Então, é uma premissa fraca mesmo, né? Por isso que não é estranho que tenha nada errado. Bom, mas eu acho que eu realmente gostei muito aí da aula. Não sei se alguém quer comentar algo aí que vocês pensaram do dia a dia de vocês, alguma... Fala, Fred. Parabenizar a Ana também, né? Achei muito legal a aula. É um tema que eu gosto muito de ver também. E eu gosto mais não só de puxar para a parte médica, eu acho que parte de esporte, alta performance, o pessoal fala muito sobre isso também. E uma das coisas que também eu lembrei durante essa apresentação é uma coisa que a gente também tem sempre aquele, não sei se o encaixou como um viés, mas um pouco do medo de cometer erro, que foi o que você estava falando ali no final. E uma coisa assim, acho que é impossível realmente a gente nunca errar. E uma coisa que na nossa profissão gera muito medo é isso, porque a gente está lidando diretamente com vida e o fato de que talvez você tomar uma decisão errada, você pode acabar prejudicando diretamente. E eu lembrei de uma coisa que foi uma entrevista até com o Michael Jordan, que o pessoal estava bajulando, falando, pô, tô na hora da história aí, como é que é e tal. Ele o pessoal tá lembrando do sucesso. Mas para isso, tipo, para eu chegar aqui, durante meus jogos, eu perdi mais de 9.000 cestas. Isso ninguém lembra. Perdi não sei quantas vezes eu tive o último arremesso e errei. Então, assim, acho que é impossível realmente, por mais brilhante que seja a pessoa, a gente conseguir de fato ser perfeito, né? Senão a gente não era ser humano, né? Pronto. E a outra coisa que eu queria falar também é que aqui na residência, quando eu entrei, foi um choque realmente isso. Acho que o professor Marcelo faz muito isso, né? De questionar tudo que a gente tem e vem como verdade absoluta, né? E ele faz isso muito bem. Eu acabei entrando naquilo que você falou. Às vezes eu precisava tomar uma decisão mais rápida e eu começava, tipo, cacete, será? E agora? E eu não consegui ir para frente nem para trás. E é um pouco do medo isso, será que eu vou ser criticado amanhã e tal. E aí uma coisa que agora pro final, não sei se é um pouco de cansaço e tal, a gente começa meio que tipo, vou fazer o que eu tô com convicção aqui na hora. E cara, se você, no seu julgamento, com tudo, é óbvio, você tem que sempre estar estudando, né, se adequando e tal. Mas se você tá com a confiança de que aquilo ali vai ser o melhor naquele momento, eu acho que você tem que fazer.
E depois, assim, é aquilo, não tá realmente fechado e não falar, não, tem que ser aquilo e é isso e pronto. Não, você pode estar errado e, vamos mudar o caminho. Então, fui por aqui, achei que era melhor, mas realmente, eu vi agora, acho que sua opinião tá melhor, vamos seguir assim e tal. E ter isso realmente aberto também depois, né? Que é algo que a gente não gosta também, é de mostrar que talvez você tenha cometido um erro ali, né? Do tipo, sei lá, comecei um antibiótico, puta, acho que eu errei ali. É muito difícil da gente falar isso, né? Do tipo, se eu comecei, não, eu tava certo ali, ó, foi tal coisa e tal. Então, mas parabéns, é uma aula muito boa mesmo. Isso é importante que você falou, de não ter a paralisia na tomada de decisão também, né? Realmente, às vezes, você pode vai um pouquinho para trás, assim, putz, aqui eu tenho tal opção, o que faz mais sentido, escolhe uma e vai, entendeu? E lembrar que isso você pode avaliar, pô, o paciente está na UTI, a grande vantagem nossa, falando de infecção, por exemplo, o paciente está 24 horas na sua frente, você pode tomar uma decisão agora e reavaliar uma hora depois. É diferente do pronto-socorro, você está no pronto-socorro, você atende um, daqui a pouco chega outro. Casa, o que a gente faz? O que a gente fez ano passado no Covid? Invadia todo mundo, entubava mais rápido e tal. A gente até brincava que não podia deixar 3 pacientes pendurados na VNI. Ano passado a gente fazia isso. Quando chegava o terceiro pendurado, a gente entubava o que estava ali há mais tempo enrolando. Porque eu não ia deixar 3 pendurado para não causar problema. Aí nessa, um ou outro a gente conseguia não entubar, a maioria acabava sendo entubado em algum momento, entendeu? Porque você vai levando em conta o cenário. O seu cenário é mais controlado, né? Você está controlando a unidade inteira. Então, acho que isso é muito importante. Acho que na linha também, tem duas coisas que eu queria comentar, assim, pensamentos que me aconteceram. Na linha do que o Fred falou, acho que também com o tempo a gente começa a perceber que existe um terreno de incertezas e que às vezes a gente, né, pensa muito, raciocina muito, demora a tomar uma decisão, mas a eficácia da nossa decisão também é questionável. Então, pensar nisso talvez diminua um pouquinho o peso da decisão. No sentido de que não tem certo ou errado, de que se eu decidir por uma opção A, tem X% de chance dela funcionar, outros menos X% de chance de não funcionar. Então, a gente atribui um peso muito grande à decisão, quando talvez a repercussão daquela decisão possa não ser tão grande assim. Na linha do que você falou também, Bruno, a gente, né, eu tive a sorte de viver um pouco do Covid perto do Marcelo, e eu já vi o Marcelo ser tiro, porrada e bomba, assim. Então, às vezes, em alguns momentos que a gente não esperaria entrar com antibiótico, que é aquela infecção interrogada e tal, mas no contexto que a gente tá, de uma unidade muito difícil, doentes muito graves e de ser mais agressivo mesmo. Então, acho que é se adaptar também aos contextos. E é só assim, a Ana mencionou o feedback, né? A gente frequentemente volta a esse assunto do feedback. Tem o Atul Gawande, não sei se vocês conhecem ele. Ele é um cirurgião de Harvard. Ele é famoso por várias coisas. Assim. Ele é escritor, fala bastante sobre morte e fala muito sobre melhoria de processos. Ele tem até um livro que chama Checklist Manifesto, e que derrubou a incidência de eventos adversos em centro cirúrgico e tal. Ele tem um TED Talk que fala sobre coaching. Ele tinha bons desfechos cirúrgicos, mas ele percebeu que tinha parado de melhorar e queria continuar melhorando. Ele chamou um cirurgião experiente para observá-lo operando. E aí ele disse que, ele ficava ansioso, tinha um cara olhando ele operar ali, né? Mas que essa pessoa foi capaz de perceber manias, viés e tal, que ele não tinha se dado conta. E aí ele passou a perceber um outro jeito de operar e melhorou o tempo cirúrgico, resultado, desfecho e tal. Então é difícil pra gente. Se na residência já é difícil, eu posso imaginar depois, né? De não ter uma figura que olha junto e tal. Mas às vezes acho que a gente tem a chance de, teve um caso que a gente fez isso e aconteceu aquilo. De chamar o diarista, assim, chamar o chefe e falar, será que a gente podia ter feito diferente? Será que era isso mesmo e tal? Acho que é nesse momento que a gente tá um privilégio de poder perguntar isso. Acho que a gente vai sentir falta depois. Mas já que o feedback não vem de graça, né? Da gente buscar também. Acho que consigo pensar em vários casos que eu não sei se era aquilo, se não era e tal. Mas talvez uma possibilidade de reflexão aí.
Não, acho que é importante a gente se perguntar, né? Às vezes você não teve uma coisa que foi tão clara, né? Você se perguntar o caminho. Eu vou dar dois exemplos, assim, duas coisas super importantes, né? Eu acho que vocês vão se formar, você vai se formar aí ano que vem, os R4. O primeiro ano depois que você se forma, você começa, se você tiver a oportunidade de trabalhar como diarista em algum lugar, você vai tomar muitas decisões mais sozinho, né? E você vai errar com certeza em várias situações. Você vai deixar de dar antibiótico para o paciente com infecção, se você quiser ser restritivo com antibiótico. Se você quiser ser liberal, você vai dar um monte de antibiótico sem precisar. Mas a gente tem que se calibrar. Você vai se calibrando com o tempo, e aí por isso que é importante você tendo essa metacognição, assim, sabendo que você pode estar errando, você sempre fala assim, puta, esse caso aqui eu não dei, puta, ele piorou super rápido, eu não tracei um plano de contingência e deu merda, entendeu? Então isso é uma coisa que você vai aprender. E uma coisa que eu aprendi depois que eu me formei é o papel de bons plantonistas. Então você ser um plantonista de uma unidade e mudar a conduta do diarista não tem nada demais. Principalmente quando o curso da doença foge ao que estava previsto ali, né? Então, quando você vê uma coisa meio estranha na passagem, então você pergunta, tá, mas o que você está pensando aqui? Por que você está deixando o paciente aí pendurado na avenida? Ah, ele já está assim faz 5 dias, eu quis esperar, tal, então tá bom, então eu vou ser mais conservador. Mas se a coisa mudar o curso, você deve agir, entendeu? Você como plantonista. E o plantonista com essa visão, ele é um instrumento de segurança para a unidade também. O plantonista que tem essa visão, porque às vezes o diarista está ancorado no raciocínio dele. E esse diarista pode ser Marcelo Parque, pode ser Bruno Beze, pode ser Roberta, pode ser quem for, vocês conhecem, entendeu? Pode ser Pedro Mendes, Leandro. Às vezes o raciocínio está totalmente ancorado, porque o cara está vendo o paciente todo dia, e quando o paciente muda o caminho, o raciocínio mesmo de você como diarista pode estar ancorado, e alguém que você, em teoria, confia, né? Então, você como plantonista, se a coisa fugiu do curso, você deve mudar o raciocínio. Se no dia seguinte não era bem isso, a pessoa pensa diferente, vai lá e muda, vai. Tá não tem justamente para isso. Então, isso é muito importante. E talvez tenha algo de positivo em ser, no nosso modelo de trabalho de 12, 24 horas, quer saber que vem uma pessoa depois, né? Sim, então, sim. Às vezes o médico compartilhar a decisão, a passagem de plantão, às vezes tem o médico do dia seguinte pode não ser um vilão, pode ser um colega em quem você confia e que você diz, esse caso é difícil, eu fiz isso, mas as minhas dúvidas eram essas, e vai ser uma pessoa que vai ter o tempo de evolução, vai ter a opinião dela para compartilhar. Por isso que, assim, pensando no nosso raciocínio como intensivista versus certos especialistas que a gente vê atuando. Tem especialistas que, assim, ele está tão acostumado a tomar decisão sozinho que ele nunca vai assumir incerteza. Quando tiver uma situação incerta, ele sempre vai pecar pelo excesso. E vocês vivenciam isso, vocês vão vivenciar isso. Porque ele não pode se dar ao luxo de errar, vamos dizer assim. Porque ele não tem essa assim, ele poderia ter esse luxo. Acho que é o grau de vigilância, às vezes. Que também está vendo o paciente, mas na cabeça dele, às vezes, ele está tão acostumado a tá meio gato escaldado, né? Que ele tende a pecar pelo excesso porque ele acha que é a melhor forma, né? E isso pode ser ruim para o paciente, como a gente falou. Aí você começa a fazer exame que não precisa, tratamentos necessários, assim por diante, né? Que pode ter impacto. E muitas vezes o impacto não é no paciente, o impacto é na unidade. O antimicrobiano é uma das únicas intervenções que a dar todos os antibióticos por um, porque se cada um fizer isso, vai ter um impacto no nosso microbiota e vai mudar o desfecho da UTI, né? Ou quem trabalha com CCH tem esse mesmo raciocínio, né? Então, às vezes, os raciocínios se cruzam, né? E aí, nessa hora, a gente também tem que... Aí a gente vai para outras habilidades aí de comunicação, gestão de conflitos e tal. Outra situação que eu acho que a Ana comentou, que é a preparação para procedimentos de risco, né? Eu acho que a intubação é o grande exemplo, né? Um grande exemplo dessa situação. Parada cardíaca é o exemplo que a gente treina no sistema tipo 1. Quem que perguntou do ACLS? Terça-feira? Foi você? O ACLS é isso, é basicamente você deixar o sistema tipo 1 tinindo para você fazer o básico, né? Então, que ele vai botando algumas coisas nesse básico, né? Mas o básico é reanimar e chocar. E aí, conforme a coisa vai andando, droga vasoativa, antiarrítmico, etc, né? Se isso não reverter. Mas a ideia é essa. E a intubação, você se preparar e antever possibilidades. Vou dizer para vocês, quando eu era R3 e R4, a gente não preparava muito, não. A gente ia intubar laringo,
2 tubos diferentes só, não tinha buge, e seja o que Deus quisesse, não curarizava, né? E era isso aí. E aí dava umas cagadas na intubação. Por causa de pessoas como o Scott Waggett, que é um cara que há muito tempo ele já estudava isso, né? O raciocínio em momento de crise, a necessidade de você já ter o backup, porque aí você já bota uma coisa lá no seu sistema tipo 1, você já antevê, se acontecer tal coisa, eu vou seguir esse caminho. Não dá para você fazer 10 contingências na sua cabeça, vai dar errado. Por isso que eles falam plano A, plano B, plano C. Você traça 3 contingências, quando você sai de uma situação de emergência para uma de urgência, você tem tempo de voltar para o tipo 2, mas se só vai dando tudo errado, você vai ter que seguir direto, plano A, plano B, plano C, clico, né? Por exemplo, no manejo da via aérea, né? E aí eu acho que isso é importante, né? Quando você tem situações que dá para você ter 5 minutinhos para pensar, é interessante fazer isso. Mas tem que ir além. O seu modelo mental, vocês que estão se treinando aqui 4, 5 anos, muitos de vocês tiveram aí um tempo de experiência entre a clínica e a terapia intensiva, vocês devem compartilhar o modelo mental. Então isso que o Scott Warren também fala isso, você compartilhar, olha gente, esse caso aqui, você fala o que você está antevendo de preocupação com toda a equipe no momento da intubação. Eu acho que, assim, me parece ser uma viária difícil. A gente vai tentar uma laringoscopia inicial direta, porque pode ser que eu esteja errado, mas já tenho laringoscópio ali, então qualquer coisa eu vou pedir, tá? Então você já antevê quais são os problemas, qual que vai ser a sua contingência caso aquilo aconteça, e já deixa todo mundo na mesma página. Isso é fundamental nessas situações super críticas, né? Tá? Então, eu acho que, enfim, tem coisas mais complexas aí, ECMO, principalmente ECMO veio arterial, que pode dar muita complicação, que tem treinamento assim, em simulação para você deixar o raciocínio mais rápido, né? Tá? Eu acho que isso é uma coisa boa para vocês exercitarem no dia a dia mesmo, quando vocês forem fazer uma intubação, ou quando for fazer, sei lá, algum procedimento que tem que ser rápido, uma drenagem de tórax ali, tá com pneumatório, você não quis botar o gelco, mas você tá ali tomando decisão, entendeu? Então, em algumas situações vocês vão utilizar essa ferramenta, né? Tá bom? Claro. Primeiro eu queria parabenizar a Ana, eu acho que só o fato de você ter escolhido esse tema já mostra uma sabedoria, assim, eu acho que isso é muito legal. E eu queria, assim, puxar até para um lado mais, assim, que isso nada mais é do que o autoconhecimento, assim, né? A gente buscar essa metacognição também é tentar exercer o nosso nosso poder de nos autoconhecer. Então, e saber como a gente pensa e perceber que a gente erra e que não só a gente erra, mas os nossos iguais erram, também favorecem que a gente consiga fortalecer as nossas virtudes, né? E, consequentemente, isso melhora a nossa ação, né? Então, por mais que às vezes a gente não consiga fazer um RCT sobre como melhorar o raciocínio clínico, eu acho que a gente pode fazer um N de 1, né, que é a melhor evidência em relação ao que é melhor para mim, né? Então, essa avaliação e esse retroalimentação de ficar pensando, eu acho que primeiro de tudo, então, fortalecendo essas nossas virtudes, eu tenho, por exemplo, entendendo essa situação, eu consigo tentar fortalecer a minha humildade de saber que eu erro, né? E, consequentemente, eu consigo fortalecer a minha autocompaixão, meu auto-perdão e, eventualmente, saber lidar melhor com os meus erros, né? Por outro lado, também, eu consigo aceitar o erro dos outros de uma maneira menos preconceituosa, né? E menos intolerante, né? E também a capacidade da gente ser de compaixão com o próximo e de mais saudável e tudo isso pelo autoconhecimento, assim. Eu acho que essa reflexão da gente entender a importância da metacognição e entender como a gente pensa, entender também as nossas limitações,
favorece esse ambiente de crescimento das virtudes. Então, parabéns. Do Kurt, né? Bom, brincadeiras à parte. Não, vou te dar um exemplo. Assim, eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa que gosta de acordar cedo. Não gosto. Só que o nosso turno de trabalho começa às 7. Então, quando era diarista tinha que chegar às 7 da manhã, eu sempre chego de mau humor. E aí você pega o plantão do cara da noite que fez alguma coisa que eu não concordava. Então, isso, eu vou dizer pra você, isso é um exercício que eu fiz ao longo do tempo. Porque eu, às vezes, eu ficava lá, porra, que merda fez, tá? Pensava na cabeça, não falava, claro, né? Mas o não verbal fala, né? Então, eu vou dizer assim, os melhores ambientes de trabalho que eu trabalhei, e que eu trabalho hoje, são ambientes que ou você contar de plantão, ou você de dia, o cara pega o plantão ali de coração aberto, porque a noite chega na minha cabeça, entendeu? Você quer que faça como você quer, então você deu plantão à noite. Não tem outro jeito. Porque a pessoa está lá treinando, capacitada, tem título, seja lá o que for, alguém escolheu ela para estar lá, ou a situação escolheu, mas é quem está lá. E aí eu achei muito importante isso que você falou, de a gente... Nisso, não ficar chateado se o diarista mudar. Isso é outra coisa que eu também gosto de falar, né? Porque às vezes você faz uma coisa à noite, aí o diarista vai lá, muda tudo, e você fala assim, pô, deu puta gás à noite lá e o cara mudou tudo, filha da mãe. Não tem problema, pô. Você estava à noite, você cuidou, fez o que precisava, e no dia seguinte, com mais informações disponíveis, a pessoa mudou o curso de conduta. Que bom. Por 14 dias. Nessas fica soro de manutenção 2 vezes por dia. Eu sei que vocês sabem que vai fazer isso, mas não, porque ninguém reavalia o que foi feito no dia anterior. Né? Então a gente tem que entender que avaliar e mudar. Né? Não tem nada de errado em fazer isso, né? E para os dois lados, tanto quem está pegando quanto quem está passando, entendeu? Acho que a gente tem que ter isso em mente, né? E eu vou dizer para vocês assim, olha, eu acho que primeiro ano pós-residência para mim foi muito importante em treinar esse raciocínio. Depois, assim, já não tinha muitos desafios, eu não via mais tantos desafios intelectuais, sabe? Aí eu me desafiei, por exemplo, alguns casos de ARDS na época, me desafiaram muito, que parecia um Covid, assim, evolução de Covid, o pulmão ia esburacando, e ventilação protetora, caralho, o que eu tô fazendo de errado aqui? Era a doença evoluindo. E agora com o Covid, para mim, essa daí também vocês tiveram a oportunidade de aprender isso durante a residência, entendeu? E pegaram talvez vocês perderam mais casos de neuro, vocês estão recuperando, mas hoje isso aí também já ficou mais fácil de raciocinar, né? De entender qual que é a história natural da doença. Em última instância, o que a gente aprende é qual que é a história natural daquele caso, né? Situações semelhantes, você vê assim, putz, esse aqui é o caminho. Está seguindo o curso natural, não está fora do esperado aí. Até as pioras inesperadas, depois de um tempo, você viu tantas vezes elas acontecerem que você entende que aquilo faz parte também, né? E não necessariamente a infecção, e não necessariamente a TEP, né? Quantas disfunções de VD a gente viu aí que o pulmão não era tão ruim para ficar e alguns casos de Covid que isso acontecia, né? A maioria tinha uma causa mais clara, né? Mas nem sempre acontece, né? Então, acho que é isso. Leva alguns anos para vocês não continuar se treinando no cérebro. Tem que ter essa cabeça aberta para continuar se treinando. Você quer falar mais uma coisa? Não? Muito bem. Algo mais? Bom. Tá bom. Parabéns, Ana, mais uma vez. Não é à toa que deu tanta discussão aí. Sua aula foi muito boa. Bom almoço pra vocês aí.